Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, parte B. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabe para onde está indo? O mais importante é cada um sabermos se estamos no caminho e para onde nós estamos indo. Na realidade, o pecado transformou o homem num ser perdido. Não sabe de onde veio e nem para onde vai. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele termina dizendo que este meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e agora vive. Portanto, estar perdido é estar longe de Deus, é estar fora do caminho que leva ao Pai. Jesus diz que ninguém chega ao Pai, a não ser por meio dele. E é muito... chama a nossa atenção porque é interessante que ele diz, ninguém vem. Nós devemos perceber que vir ao Pai é onde Jesus está. No capítulo 14, ele revela onde ele está e o lugar para o qual nós devemos ir é o lugar onde ele está. Veja no versículo 3 do capítulo 14. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que ele nos prepara um lugar por meio da sua obra na cruz, onde ele morre, depois ressuscita, e em seguida diz que vai nos receber para ele mesmo, para que onde ele está, nós também estejamos. Mas vamos ver onde ele está. Ele revela isto no versículo 11 do também capítulo 14. Note que Jesus não diz as coisas diretamente, mas as diz de modo que precisamos do Espírito Santo para compreender. Veja o que ele diz no versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Crede-me que eu estou no Pai. Portanto, Jesus, ele está no Pai. Este é o lugar para o qual nós devemos ir, o Pai. Quando ele diz no versículo 2 do capítulo 14, que na casa do meu Pai há muitas moradas, ele está dizendo que ele já está no Pai, ele nunca saiu do Pai, pois somente nas 3 horas da cruz em que ele é feito pecado por nós, em que a terra é tomada de trevas, em que o Pai afasta dele, é que ele experimentou esse afastar, mas em realidade Jesus sempre viveu no Pai, e ele mostra e revela o lugar em que ele está no Pai. Para que isto? É para que nós possamos compreender que Jesus é o caminho para que nós cheguemos ao Pai. Você já esteve com um crente que chegou ao Pai? A pregação religiosa é que devemos chegar ao Pai somente depois que o corpo físico morrer. Esta é uma explicação errada. Devemos chegar ao Pai enquanto estamos aqui na terra. É porque, como vamos saber de onde viemos? Por meio do novo nascimento. Nascemos de Deus, então viemos de Deus. Nascemos de novo por meio de Jesus Cristo, por meio da fé, da semente que caiu em nosso coração. Então a divina semente permanece em nós e nós crescemos como filhos de Deus e nos tornamos adultos no Espírito. Então percebemos o caminho que andamos e para onde estamos indo e chegamos. Quando nós lemos Hebreus, lá diz assim, chegastes ao monte Sião, a cidade dos justos aperfeiçoado, chegastes. Por que chegamos? Chegamos ao Pai, o monte Sião, a cidade dos justos aperfeiçoados, a Assembleia dos Justos é a igreja, é aquele que ressuscitou com Cristo e que chegou ao Pai.
Como Cristo chegou ao Pai de maneira definitiva e eterna como o homem que se fez? Por meio da morte e ressurreição. Ele ascendeu ao Pai e lá está no lugar que preparou para nós. Portanto, todos nós podemos chegar neste lugar por meio de Jesus Cristo, que é o caminho. Note que no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, o Pai está vinculado ao caminho e só podemos chegar a um determinado lugar tomando este caminho. O grande perigo que se apresenta e sempre se apresentou durante a era da igreja é que os homens não compreenderam isto e nem compreendem ou têm dificuldade de entender como Jesus é o caminho. Assim, se desviam por outras coisas, por outras obras, e as igrejas ficam a fazer as coisas para Deus, a cantar, a louvar, a gritar e a pular. E não compreendem que só podemos chegar ao Pai por meio de Jesus Cristo, que Jesus é o caminho, que no caminho que Jesus tomou, sendo Ele próprio o caminho, Ele morre, e Ele ressuscita, e Ele ascende, e Ele assenta à direita de Deus. Portanto, para nós chegarmos neste lugar preparado, devemos passar por Cristo, que é o caminho. Assim nós chegamos ao Pai. Você sabe então para onde você está indo? Está indo para o Pai. Você sabe que nós podemos chegar agora, durante o tempo que estamos aqui na terra, no Pai, para vivermos como cristãos. O que são cristãos? São aqueles, como no versículo 10, podem dar um testemunho assim: não creio que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então posso dizer a vocês e dou este testemunho: eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque Jesus é Emanuel, Deus conosco. Portanto, se fosse só para depois da morte, Deus não seria conosco por meio de Jesus Cristo. Assim, saiba para onde você vai, saiba por onde você está andando, em qual caminho está, e assim você chega no Pai e vai viver onde Jesus vive. Por isso Ele é a vida. Vai andar no caminho e vai chegar ao Pai. Louvado seja o Senhor! Quanta glória e quanta realidade há para aquele que vive no Pai. Não vive em igrejas fabricadas pelos homens, nem vivem aprendendo doutrinas humanas e forjadas pela mente humana, mas vive a realidade do que está escrito e do que Jesus prometeu. Chegamos ao Monte Sião, a cidade dos justos aperfeiçoados. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Jesus Cristo. Amém.